No vídeo de hoje o papo é com você que faz aquela laje lá na sua casa de forma que você viu sempre as pessoas fazerem. Sabe aquela laje fininha, aquela laje comum, aquela laje pré-moldada, aquela laje H8? Você nunca ouviu assim, mas é a laje mais comum que você compra de laje pré-moldada. Aquela laje que vem a vigota, que vem as lajotas, sejam cerâmicas ou sejam as lajotas de isopor. No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber para nunca mais errar na sua laje e até correr o risco da sua laje desabar. Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. Se você gostou do assunto do vídeo de hoje, eu vou dizer para você uma coisa. Você chegou aqui através do título, gostou do assunto, não é inscrito ainda? É a primeira vez que você chegou no canal? Se inscreve, ativa o sininho, sabe por quê? Toda vez que eu postar um assunto como este, que você não vê em outros canais, você vai ser avisado e não perde. Este é o canal Falando de Cidade, vem comigo para o vídeo sem mais enrolação. Quando nós falamos de laje, a maioria das pessoas constroem as suas casas e usam apenas um tipo de laje. Uma ou outra pessoa usam lajes diferentes. Existem as lajes maciças, que a maioria dos prédios usam, a maioria das construtoras usam, mas quando nós fazemos as nossas lajes de forma que nós sempre vimos as pessoas fazer, que nós vamos lá, chamamos o pedreiro, ele mede, vê a quantidade de laje que precisa ser comprada, a pessoa que vai vender a laje para você também confere a medida da laje e você compra. O que a maioria faz? Compra aquela laje mais barata que tem lá na loja de material de construção. E o canal Falando de Cidade está aqui para fazer você entender o que você precisa ter cuidado na hora de escolher a sua laje pré-moldada, aquela laje que vem a vigota de concreto, que vem com aquela armação de ferro, que nós chamamos de treliça, e que vem aquelas lajotas de cerâmica ou de isopor. Deixa o seu like neste vídeo, sabe por quê? Eu vou dar uma dica extra aqui para você. Sabe aquela lajota, seja ela de isopor ou seja ela de cerâmica, ela não faz diferença nenhuma na sua laje. Tanto faz você colocar uma laje de isopor, uma lajota de isopor ou uma lajota de cerâmica, a função dela é a mesma. O que nós temos então a entender de forma prática, de forma que você não venha mais errar. Quando nós vamos comprar a nossa laje pré-moldada, nós devemos entender que tipo de laje nós queremos. Tem dois tipos simples de laje que nós precisamos entender na nossa casa. Nós vamos ter uma laje de cobertura ou nós vamos ter uma laje piso. E qual o vão livre desta laje? Por quê? Conforme o vão livre desta laje, o que é o vão livre? O espaço de apoio da ponta de uma laje até a ponta da outra, ou seja, a largura de um cômodo. Qual a largura deste cômodo? Qual a largura entre as vigas? Isso é importante, mas o mais importante ainda, que você deve prestar sempre atenção, é uma laje de piso ou uma laje de forro, que nós chamamos aquela laje de cobertura, aquela laje que só tem em cima dela a cobertura de telhado ou mesmo uma laje impermeabilizada. Sabe por quê? Aquela laje mais em conta que você encontra no mercado, aquela laje mais barata é a laje H8, ou seja, ela tem 8 centímetros de altura e depois de cheia ela dá aí em média 16 centímetros desde a base ali da lajota até o topo do concreto, ou seja, de 16, 17, 18 centímetros no máximo. Esse tipo de laje, ela não suporta que pessoas andem sobre ela e ela não suporta que seja apoiada muitos móveis nessa laje. Já sei, você está falando, eu fiz a minha casa com essa laje faz mais de 30 anos e não caiu. Eu sei, não caiu. Sabe por que não caiu? Porque você comprou uma laje mais barata, você planejou uma laje mais barata e você fez reforço com ferro. Acertou, Ed. Você acertou o que eu falei. Acertei, eu sei. Só que nos últimos anos nós tivemos um aumento no preço do ferro. O ferro em 2019, que custava R$30, está R$ 119 no ano de 2022. De R$30 para R$ 119 em menos de 2 anos. Sabe o que é isso? Um aumento muito alto no valor da ferragem para a construção. Então no canal Falando de Cidade você economiza, você tem dicas, você aprende, você faz a sua obra sem errar. E é comigo, Ed Vieira, arquiteto. Não deixou o seu like ainda? Não acredito, mas eu não vou insistir. Deixa o seu like e vamos voltar aqui
para o vídeo. Você pode escolher a ferragem que vai ser utilizada na treliça da sua laje, seja uma treliça armada com ferragem de 4 mm ou com ferragem de 6 mm, mas a lajota H8, a vigota H8, elas só são montadas na ferragem de 4 mm. Aí você já começa a perder na resistência de tração. O que é isso? Resistência de tração. A resistência que a sua casa, quando se movimenta, estica essa laje. Quando o movimento natural da sua laje estica essa ferragem, é necessário que essa ferragem resista aos movimentos que a casa faz e não venha a rachar, ou mesmo até começar a soltar partes do piso da sua casa. E então o que algumas pessoas fazem? Compra esta vigota mais fina, a laje H8, e faz um reforço com ferro. Percebeu que você está começando a ter um custo maior do que se você tivesse planejado um outro tipo de laje? Então, quando nós pensamos na laje forro, é bem possível você utilizar esse tipo de vigota. Esse tipo de vigota é aquela viga de concreto com a treliça armada, aquela treliça de ferro. Quando você vai fazer uma laje forro, é possível você usar H8. Mas quando nós vamos fazer uma laje piso, como eu estou falando para a maioria das pessoas que está fazendo aí uma casa, um sobrado, é interessante que você use a laje H12. Tem H12, H16, H20, H17, H24, H30, H50... E todos esses são medidas aí que você pode arredondar para centímetros de altura dessas lajes. São lajes resistentes para piso. Vão ter uma maior quantidade de concreto ali naquela treliça. Porque a capa de concreto varia entre 4, 5 ou 6 centímetros. Não muda de acordo com o tipo de laje que você usa, mas vai mudar a altura daquela vigota, aquela viga de concreto que tem a treliça, ela vai mudar. No caso da H12, ela tem 12 centímetros de altura e você vai ter uma capa de concreto mais alta. Você vai ter uma capa aí, uma laje pronta com cerca de 20 centímetros de altura, de 18 a 20 centímetros, e que vai ter uma resistência maior à sobrecarga de peso de móveis ou mesmo de movimentação de pessoas. E quando você está pensando numa laje deste tipo, é importante você levar em conta também a laje H12, ela alcança um vão maior. De repente você tem aí um vão de 5 metros ou um pouco mais, é possível você usar a laje H12. Se você tem um vão muito maior, você teria que partir então para uma laje H16. E isso tudo tem que ser calculado pelo engenheiro calculista. Mas eu estou dando aqui dicas para você se nortear de como você vai fazer a sua obra e de como você vai calcular aí a laje da sua obra, como que o engenheiro vai calcular a laje da sua casa, a laje da sua obra. E uma outra dica aqui importante para lajes é o seguinte: muitas pessoas fazem uma laje na sua casa, fazem uma laje no sobrado e não fazem um planejamento se algum dia essa pessoa vai fazer uso daquela laje como um salão de festas, como uma área gourmet, como uma área que vai ter uma reunião de pessoas para um churrasco, e ele não faz esse planejamento. Isso é muito perigoso. Nós temos vários casos de lajes que vêm a ceder, principalmente por isso, ou seja, às vezes não chega a ceder, mas começa a trincar, porque a laje foi planejada uma laje forro, uma laje H8, não teve o reforço de ferragem e colocou-se ali 50, 60, 70 pessoas dançando, pulando, conversando, se movimentando, e essa laje vem a ruptura. A ruptura desta laje, ela pode causar aí um acidente grave ou mesmo perda de vidas ou perda de um imóvel. Neste caso é importante você levar em conta isso, finalizando o vídeo de hoje, que você tenha em primeira mão a ideia de que se você vai construir aí uma casa, um sobrado, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar um projeto. Ao contratar o projeto, se for um arquiteto, se for um engenheiro, se for alguém da área de edificações, essa pessoa obrigatoriamente vai contratar o engenheiro calculista para fazer o cálculo de toda a sua estrutura, de toda a fundação e de toda a sua laje. Fazendo assim, você não vai ter surpresas lá no futuro. No vídeo de hoje eu falei com você sobre lajes H8 e H12. Trouxe ideias aqui para você, trouxe dicas para você não ficar perdido na hora de conversar com seu arquiteto, na hora de conversar com seu engenheiro e até mesmo na hora de você pensar na sua obra, você saber a direção que você vai tomar na escolha dos vãos, na escolha dos cômodos, na escolha do material da sua laje, na escolha do material da cobertura da sua laje. Este é o canal Falando de Cidade e eu sou Ed Vieira, arquiteto. Vem comigo.